Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor pastor, doutor Elias Cardoso, missionário irmã Lígia, obrigado pelo carinho, pela forma sempre amável, gentil, elegante, que recebe não somente a mim, a minha família, minha gratidão, pastor Elias, pela sua amizade, mesmo o senhor sendo jovem e tendo quase a minha idade, mas eu o considero como pai, pelo que o senhor me trata, me respeita. O senhor que é uma pessoa fidalga, garbosa, como diz na minha terra, gente boa demais da conta. Muito obrigado, minha gratidão. Meus irmãos, nós vamos ler o Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o Apocalipse capítulo 1, também agradecer a Deus pela diretoria da igreja, a todos os membros da presidência, saudar o pastor Fernando, o pastor Flávio, são amigos, pastor Joel, companheiro aí. Quando eu, pastor Joel, ainda era criança, pastor Vantuil, né? Cadê o pastor Vantuil? Já tinha aquela idade, quando eu, pastor Joel, nós éramos criança. E uma alegria vê-los todos, pastor Nicolau, e os carros de guerras aqui, eu vi vários carros de guerras aqui essa noite, entre eles pastor Evaí, Metusalém, pastor Juliano Dias, os carros de guerra, Aline Miranda, eu vi um vídeo da Aline essa semana, como diz os meninos, bombando. Deus abençoe, Aline. Rapaz, tu estava cheia naquele dia, né? Foi aonde aquela igreja ali, Aline? Foi aonde? Osasco? André gritou aqui atrás, Osasco. André está mais ligada do que eu. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao 7. O tema da mensagem é muito simples. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. E a Ele glória e a Ele poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, digam amém. Se você pode, tome seu assento. Obrigado por estar sobre os seus pés. Meu companheiro Rubens Macedo, alegria estar contigo, dividindo o altar esta noite. Quem é Jesus? Amados e queridos irmãos, o texto que eu escolho para a nossa fala, para a nossa prédica esta noite, é um texto de uma simplicidade ímpar e singular. Todo cristão ávido por conhecimento conhece o capítulo 1, versículos 4 ao 7 do livro do Apocalipse. Porém, esse livro, juntamente com Daniel e Ezequiel, são os 3 livros mais difíceis da Bíblia na sua interpretação. O livro do Apocalipse, juntamente com Daniel e Ezequiel, são os 3 livros mais difíceis da Bíblia na sua interpretação. O nome Apocalipse pode ser traduzido por revelação. O nome Apocalipse também pode ser traduzido por desvendar. O nome Apocalipse também pode ser traduzido por trazer à tona aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. Esse livro tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 7 vocábulos profecia e 12 vocábulos profeta. Esse livro é cercado de mistério. A palavra 7 aparece nele 77 vezes. A palavra anjos aparece nele 64 vezes. Na sua maior parte, Deus usa uma linguagem que nós chamamos da língua portuguesa de linguagem figurada. E esse livro é escrito por João, e acredita-se que João escreve esse livro quando sai da ilha de Pátimo. E João escreve sobre 3 classes de coisas. Primeiro, João escreve sobre o passado. Segundo, João escreve sobre o presente. Terceiro, João escreve sobre o futuro. No passado, João escreve aquilo que ele tem visto. No presente, João escreve as coisas que são.
e no futuro João escreve as coisas que depois hão de acontecer. Esse livro existe pelo menos 4 correntes de interpretação. Primeira chamada de preterista, segunda chamada de futurista, terceira chamada de espiritualista e quarta chamada de histórica, que tem a maior aceitabilidade. Sobre esse livro existe 2 curiosidades básicas. Primeira curiosidade básica: apesar de mostrar as atitudes, o comportamento, a pessoa do anticristo, esse livro não tem de forma literal a palavra anticristo escrita nele. Uma outra curiosidade sobre esse livro: a palavra Espírito Santo não aparece escrita nesse livro. Você vai encontrar sempre a expressão Espírito de Deus, porém de forma literal não aparece a palavra Espírito Santo nesse livro. E sobre a perspectiva de João, nós queremos falar esta noite quem é Jesus. Quem é Jesus? Capítulo 1, versículo 4, João diz sobre as 7 igrejas da Ásia, e ele fala: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e o que era, e o que há de vir. João está dizendo que Jesus, ele é o Deus eterno. Jesus, ele é o Deus eterno. Nós pentecostais, nós carismáticos, nós das Assembleias de Deus, acreditamos em pelo menos 2 grupos de atributos de Deus. Primeiro, chamado de atributos comunicáveis, também conhecido como atributos morais. Por exemplo, Deus é bom, é um atributo moral. Deus é justo, é um atributo moral. Deus é fiel, é um atributo moral. Deus é amor, é um atributo moral. Deus é verdadeiro, também é um atributo moral. Mas existem os atributos exclusivos ou pertinentes que só Deus tem, só Deus possui. Exemplo: Deus é triuno, só Deus é 3 em 1. Deus, ele é imutável, só Deus não muda. Deus, ele é onipresente, só Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é onisciente, só Deus conhece todas as coisas. Deus é onipotente, só Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus também, ele é eterno. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Projeta para a gente, por favor, Salmo 90, verso 1 e o verso 2. E na sequência, Salmo 102 e o verso 12. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és o que, gente? Tu és o que, gente? Deus. Projeta para a gente Salmo 102 e o verso 12. Salmo 102 e o verso 12. Mas tu, Senhor, permanece para, e a tua memória de geração em geração. Nunca houve, nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse ou em que não existirá. Ele não é limitado pelo tempo humano. O homem precisa do seu tempo, o homem precisa de passado, o homem precisa de presente, o homem precisa de futuro, mas Deus, ele é eterno. Deus, ele é atemporal, assim infinito em relação ao tempo. Projeta para a gente o Salmo 90 e o verso 4. Depois de 2 Pedro 3, 8, oh, glória a Deus, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 8, Deus é atemporal, ele é infinito em relação ao tempo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Oh glória, Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno.
quando ele se apresenta a Moisés, no capítulo 3, e dará missão de Moisés voltar ao Egito. Moisés diz: quem é que está falando comigo? Como é que eu tenho certeza? 3:18, 3:13 do Êxodo, ele diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. João capítulo 8, quando Cristo está falando sobre a sua divindade, versículo 58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus dizem: tu ainda não tens 50 anos, e como é que tu diz que antes que Abraão existisse, tu és? Porque quem é Jesus? Jesus é Deus eterno. Jesus é Deus eterno. Jesus é Deus eterno. Não se preocupe, Ele tem o domínio, Ele é soberano, Ele tem o controle do tempo na mão dEle. Te acalma, Jesus não perdeu o controle, Ele é eterno. Quem crê que Ele é eterno, diga glória a Jesus. Segundo, quem é Jesus? Versículo 4, Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso implica a sua plenitude. É bom que se diga, eu vou explicar sobre a numerologia, mas não vá fazer disso superstição, não vá criar nisso uma superstição para a sua vida, porque eu vou dar só por informação, porque os números não servem para nada. Pastor, eu tirei o número 3, é algo legal na minha vida. Pelo amor de Deus, não vá criar superstição na sua vida. Número 1 representa início ou princípio. Número 2 representa a divisão ou contraste. Número 3 representa o número de Deus. Número 4, número do governo humano. Número 5, número da graça ou das oportunidades. O número 6, número do homem. E o número 7 é o número da plenitude. Esse livro do Apocalipse é cheio de simbolismo, ligado ao número 7. Se você ler o capítulo 4, versículo 5, está falando sobre os 7 espíritos. Se você ler o capítulo 5, versículo 6, está falando sobre os 7 espíritos. Por exemplo, existem 7 pastores, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 chifres, 7 tochas de fogo aceso, 7 tronos. Então esse livro está relacionado ao número 7. Porém, a expressão 7 Espíritos de Deus está associada aos 7 Espíritos do Senhor que discorrem toda a terra. Projeta para a gente Zacarias capítulo 4 e o versículo 10. Zacarias capítulo 4 e o versículo de número 10. Zacarias capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. De Deus ninguém se oculta, de Deus ninguém esconde, de Deus ninguém esconde. Você esconde do pastor, esconde da missionária, esconde do regional, esconde das pessoas, mas de Deus ninguém esconde. Provérbios 15 diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Hebreus 4 diz que todas as coisas estão nuas e patente diante dos seus olhos. Apocalipse 2:18 diz que seus olhos são como chama de fogo. Isso quer dizer, ele tem capacidade de penetrar o juízo. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se esconde. E diz o texto, quem é Jesus? Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Pastor, quais são os 7 Espíritos de Deus? São as 7 diferentes operações do Espírito Santo. Quais são os 7 Espíritos de Deus? São as 7 operações do Espírito Santo. Projeta para a gente Isaías capítulo 11 e o versículo 2. Isaías capítulo 11 e o versículo 2. E repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito do Senhor, primeiro. O Espírito de sabedoria, segundo. O Espírito de inteligência, terceiro. O Espírito de conselho, o quarto. De fortaleza, o quinto. O Espírito de conhecimento, o sexto. E o Espírito de temor
do Senhor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E João prossegue dizendo, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Quem é Jesus? Jesus é a fiel testemunha. A fiel testemunha. No sentido que alguém cujo testemunho pode haver confiança. Jesus é digno de ser acreditado. Jesus é digno de ser acreditado. Acredite, irmão, acredite. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai abrir, vai abrir. Se Deus falou que vai salvar, vai salvar. Se Deus falou que vai curar, vai curar. Se Deus falou que vai batizar, vai batizar. Se Deus falou que a congregação vai crescer, vai crescer. Se Deus falou que vai vir recurso financeiro, vai vir recurso financeiro. Jesus é a fiel testemunha. Há um texto que eu gosto, que eu amo e sempre leio ele, pastor Fernando, que é Lucas 1,19, quando Gabriel vai conversar com Zacarias e com Isabel. E eles dizem a Zacarias que Zacarias vai ser pai, que Isabel vai ser mamãe. E Zacarias faz uma pergunta para ele: como eu sei que isto é verdade? Ele diz, o versículo 19, eu sou aquele que assisto, glória, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te destas alegres novas. Ele está dizendo, tudo que eu ouço lá, tudo que eu ouço diante do trono, cumpre. Tudo que eu ouço, acontece. Tudo que eu ouço, cumpre. Jesus está lhe dizendo, ele é a fiel testemunha. Descansa, 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 descansa. Sacode quem está do teu lado, diga para ele, Jesus te trouxe hoje para te dizer, descansa. Diga, descansa, 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 oh glória. Morre gente, muda gente, se converte gente, mas o que Jesus falou que ia fazer, Jesus vai fazer, Jesus vai fazer. Oh glória, a fiel testemunha, a fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecem leais. A fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecem leais. Vou repetir de novo. A fidelidade de Deus é o consolo para aqueles que permanecem leais. Quem está na mídia, nós vamos colocar daqui a 10 segundos, 1 Tessalonicenses 5,24. Segura aí, mas eu cito o 5,16, regozijai-vos sempre. O 17, orai sem cessar. O 18, em toda graça, porque esta é a vontade do Senhor para convosco em Cristo Jesus. O 19, não extinguei o Espírito. O 20, não desprezei as profecias. O 21, examinai tudo, retém o que é bom. O 22, absteve de toda a aparência do mal. O 23, e o mesmo Deus de Pai que o santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida de Jesus, o nosso Senhor. 24, fiel é o que vos chama, o qual também Segunda Timóteo 2,13, 2 Timóteo 2,13, oh glória, 2 Timóteo 2,13, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece, não pode negar a si mesmo. Hebreus 10, 23, Hebreus 10 e 23, Hebreus 10, 23, retenhamos, não apareceu ainda, vamos lá, oh glória, Hebreus 10 e 23, oh glória, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, oh glória. Apocalipse 19, 11, Apocalipse
Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se o que, gente? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você consegue alcançar a mão de alguém? Consegue alcançar a mão de alguém? Diga para ele: Deus vai te surpreender por esses dias. Diga: oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Josué 21:45. Josué 21:45 foi o meu devocional desta semana. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Bendito seja o Deus da palavra. Bendito seja o Deus da palavra. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Oh, glória. Quem é Jesus? Jesus é a fiel testemunha. Quem é Jesus? Jesus também é o primogênito dos mortos. Jesus também é o primogênito dos mortos. Jesus não é o primeiro a ressuscitar. Outros ressuscitaram antes dele. Porém, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Vou repetir de novo. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Outros ressuscitaram antes dele. Porém, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. A Bíblia menciona pelo menos 10 ressurreições. A primeira é chamada filho da viúva de Serepta. A segunda é de uma mulher sunamita. O terceiro, daquele homem que encostaram nos ossos de Eliseu. O quarto é do filho da viúva de Naim. O quinto é da filha de Jairo. Depois Lázaro. Depois muitos santos que ressuscitaram quando Jesus foi crucificado. Também Dorcas ou Tabita, como vocês queiram chamar. Também Eutico, aquele que caiu da janela quando Paulo pregava. E o maior de todos, Jesus. Sendo assim, ressuscitar não é para qualquer um. Ressuscitar não é para qualquer um. O único que tem o poder da ressurreição é Jesus. É Jesus. Vamos lá, eu quero que você cite o nome dele. O único que tem o poder da ressurreição, quem é, gente? Jesus. Quem é, gente? Jesus. Projeta para a gente 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Depois 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 ao 58. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Pelo seu poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54, 58 a 58. Jesus venceu a morte. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortabilidade, oh glória, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi o que, gente? A morte na vitória. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh glória! Jesus, Ele é
o primogênito dos mortos, para lhe dizer o quê? Não temas a morte, não temas a morte. Diga para 3 pessoas, não temas a morte. Diga, não temas a morte, não tenha medo da morte, porque se nós esperarmos em Deus apenas nesse mundo, nós seremos mais miseráveis entre os homens. O céu nos aguarda, o céu nos espera. Quem crê, levante a mão, abra a boca e diga glória a Jesus. Oh glória, quem é Jesus? Oh glória, quem é Jesus? Jesus também ele é príncipe e rei da terra. Diga comigo, Jesus é soberano sobre todos os reis da terra. Diga, todos os reis da terra. O seu trono está exaltado acima do trono de todos os reis da terra. João, ele vai passar por 3 grandes perseguições. A primeira desencadeada por Nero, a segunda por Domiciano e a terceira por Trajano. Domiciano consegue matar mais de 40 mil cristãos. Põe João a 95 quilômetros do sudoeste de Éfeso, lá na ilha de Patmos. Jesus se revela a João para dizer: Domiciano está pensando que é poderoso, mas eu sou maior do que Domiciano. Domiciano está pensando que manda, mas eu mando mais do que ele. Domiciano vai passar, os homens passam, os reis passam, mas Jesus permanece para sempre. Projeta para a gente Isaías capítulo 6 e o versículo 1. Isaías capítulo 6 e o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, 740 a.C. Uzias foi um rei que começou a reinar com 16 anos de idade. Reinou aproximadamente 52 anos. Morreu de lepra porque tentou entrar no templo para oferecer o sacrifício. O profeta diz: no ano em que morreu Uzias, eu vi. Ali é uma teofania, que é a manifestação do Cristo. Eu vi quem? Um Senhor, que aparece 2.600 vezes escrito na Bíblia. A palavra Senhor, ali é Adonai, que quer dizer soberano, assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus está ocupado. Vamos lá, perus. O trono de Deus está o quê? O trono de Deus está o quê? Ocupado. Alguém ganha para vereador, alguém fica cobiçando a cadeira dele. No outro ano eu saio candidato, vou ocupar o lugar dele. Mas não se preocupe, porque o trono de Deus está ocupado. Alguém sai candidato a prefeito, 4 anos depois se ganhou, alguém quer tomar a cadeira dele. Não se preocupe, o trono de Deus está ocupado. Alguém sai candidato a governador, alguém quer tomar sua cadeira, mas o trono de Deus está ocupado. Alguém assume uma igreja, infelizmente tem muito que fica de olho na cadeira. Um dia eu sento aí, mas o trono de Deus está ocupado. O trono de Deus está ocupado. Pastor, qual é a nação mais poderosa do mundo? O United States of America. Lá já passaram a família Reagan, já passaram. Bill Clinton, já passaram. A família Bush, já passaram. Barack Hussein Obama, já passou. Biden, já passou. Donald Trump, vai passar. Pastor, qual é a segunda maior potência do mundo? A Rússia. Por lá já passaram muitos presidentes. E tem um chamado de Vladimir Putin, que ele quer se perpetuar no poder. Não vai se perpetuar. Já passa. Já passa. Já passa. Já passa. A Coreia do Norte tem um ditador, Kim Jong-un. Ele diz que vai se perpetuar no poder. Já Kim Jong-un passa. Já lá na China tem o Jinping. Já o Jinping também passa. Passou Barack Hussein, passou Saddam Hussein, passou Lenin, passou Stalin. Eu vi aqui o pastor Rodrigo, ali da Venezuela. Quando eu fui fazer uma cruzada na Venezuela, a saudação era: Chávez vive, la sua luta sigue. Chávez vive, la luta sigue. Chávez não vive, está morto. E Maduro também já ficou maduro demais e caiu do pé, não vive também. Glória, passa.
passa. Pastor, estou preocupado no Brasil. Não se preocupe. João Figueiredo já passou. Tancredo Neves já passou. José Sarney também passou. Fernando Collor de Mello passou. Itamar Franco também passou. Fernando Henrique Cardoso passou. Dilma Rousseff passou. Michel Temer passou. E Luiz Inácio Lula da Silva, pastor, vai passar também. Já passa. Já passa. Pastor, mas eu estou preocupado, pastor, porque o STF, todo dia tem uma notícia do STF, pastor. Todo dia tem uma notícia. E parece, pastor, pelo que eu vejo na internet, na televisão, eles são poderosos, mas vai passar. Pastor, eu fico preocupado com o decano, ministro Gilmar Mendes, vai passar. Pastor, o Dias Toffoli agora, tem notícia dele todo dia, vai passar. Flávio Dino, pastor, aquele do Maranhão, vai passar. Alexandre de Moraes, pastor, vai passar. O rei do futebol passou, o rei do rock passou, o rei da lambada passou, o rei de tudo passa, mas o único rei que permanece para sempre é Jesus. Quem pode dar glória ao nome dele? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Alcance a mão de alguém, vai. Alcance a mão de alguém, vai. Alcance a mão de alguém, diga para ele: quem viver verá. Todos passarão, mas Jesus permanece para sempre. Pastor, eu estou preocupado. Não se preocupe. Nero não acabou a igreja. Domiciano não acabou a igreja. Trajano não acabou a igreja. Inferno não acabou a igreja. A igreja permanece. Quem crê que ele é rei dos reis, quem crê que ele é senhor dos senhores, quem crê que ele é soberano, abra a boca e solte a voz. Abra a boca e adore aquele que é digno. Oh, glória. Para a gente encerrar, questão de ordem, seu presidente. Oh, glória. Versículo 7. Oh, glória. Digo o versículo 5 ainda. Ele é aquele que nos ama. Em seu sangue nos lavou os pecados. Diga: Jesus é aquele que lavou nossos pecados. Diga mais alto: nossos pecados. Diga mais alto: nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado, mas o sacrifício de Cristo na cruz quebrou o domínio do pecado sobre nós. Essa doutrina sobre a lavagem pelo sangue de Jesus está enfatizada aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 14, capítulo 12, versículo 11, e finaliza no capítulo 22, versículo 14, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar o maior pecador que há na terra. O sangue de Jesus tem poder para perdoar. O sangue de Jesus tem poder para perdoar. Pastor, eu pequei demais. Pastor, eu estou lhe ouvindo, hein? O senhor não me conhece, pastor? O senhor não sabe que eu ando aprontando nas madrugadas na internet, pastor? O senhor não me conhece, pastor? O senhor me conhece, pastor? Eu sou instrumento para destruir lares. Eu sou usado, pastor, para destruir família. Pastor, o senhor não me conhece, pastor? Eu matei uma pessoa, eu tirei a vida de alguém, pastor. Pastor, o senhor não me conhece, pastor? Eu estou na igreja, mas ando pecando, errando, fazendo coisas escondidas. Jesus é aquele que nos lavou o pecado. Jesus é aquele que o seu sangue tem poder para perdoar. Projeta para a gente, primeira epístola de João,
capítulo 1 e o versículo 7. 1:7, depois 1:9, depois 2:1. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos koinonia, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1:9. Se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ordem de Deus é para não pecar. A ordem de Deus é para não pecar. Diga para quem está ao seu lado, não peque. Diga para quem está ao seu lado, não peque. Diga para quem está ao seu lado, não peque. Não peque. Pastor, mas o espírito está pronto e a carne é fraca. O que é que eu faço? 1 João 2:1. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não. Pastor, não deu, eu pequei. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Projeta para a gente Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. Projeta para a gente: bem-aventurado, que no grego é makairos, que quer dizer rico, feliz, abençoado, próspero, aqueles que lavam as suas vestiduras. Onde, gente? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem já recebeu perdão, levante a mão, abra a boca e diga glória. Para a gente encerrar, Rubem Macedo, em 1 minuto e meio, adora Jesus. Deixa a banda, não sei porque você não trouxe a completa hoje, trouxe só uma banda, então deixa a banda ligada, que em 1 minuto e meio a gente encerra. Jesus é aquele que voltará. Jesus é aquele que voltará. Jesus é aquele que voltará. Vamos lá? Jesus é aquele que fará o quê? Ele fará o quê, gente? Voltará. A expressão venho sem demora é repetida no Apocalipse 5 vezes. A expressão ele vem é mencionada no capítulo 2, versículo 25. É mencionado no capítulo 3, versículo 3. É mencionado no capítulo 3, versículo 11. É mencionado no capítulo 16, versículo 15. É mencionado no capítulo 22, versículo 7. É mencionado no capítulo 22 e o versículo 20. A vinda do Senhor é uma das primeiras palavras desse livro. Está no capítulo 1, versículo 3. E também é a última oração desse livro. Projeta para a gente Apocalipse 2, 25. Depois 3, 3. Depois 3:11, não estava no schedule, vem na mente agora, para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 25. Mas o que tendes, retende até que eu, 3. Apocalipse 3 e o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. 3:11, oh glória a Deus. Eis que venho sem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 16:15, Apocalipse 16:15, Apocalipse 16:15, e o Rubens canta: eis que venho como? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. 22:7. 22:7, eis que presto, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 22:12, oh glória, eis que cedo
venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. 22:20, e nós fazemos essa oração. 22:20, e nós fazemos esta oração. Aquele que testifica essas coisas diz, o que é que ele diz? Certamente cedo venho. Amém. Quem pode fazer a oração? Ore comigo. Ora vem, Senhor Jesus. Quem pode fazer a oração? Ora vem, Senhor Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que voltará para arrebatar a sua igreja. Jesus é aquele que voltará para arrebatar a sua igreja. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.